O que a gente vai tratar hoje, conceitos e variáveis, construção e operacionalização. Uma parte fundamental para que a gente consiga desenvolver, né, boas teorias aplicadas a hipóteses é nós conseguirmos transformar essas teorias, né, ou compor essas teorias com bons conceitos e boas variáveis. O que é um bom conceito e uma boa variável? Depende, né, do ponto de vista de cada um. Cada um vai ter uma preferência sobre quais discussões, né, vai querer se inserir, vai querer, né, engajar, e os conceitos destas discussões teóricas vão aparecer naturalmente. Então, eu quero discutir eu quero abordar as relações internacionais por uma perspectiva mais realista. Então, necessariamente, os conceitos de poder, os conceitos de polaridade, de sistema internacional, de balanceamento, vão surgir, vão ser invariavelmente utilizados. Uma perspectiva mais institucionalista, instituições, cooperação, preferências, regras, normas, regimes, esses conceitos vão aparecendo. Se eu tenho uma visão um pouco mais marxiana, né, de relações internacionais, marxiana porque remete à teoria do Marx e não ao movimento marxista, né? Então, uma visão mais marxiana de relações internacionais, eu vou ter que lidar necessariamente com conceitos de imperialismo, de centro-periferia, de hierarquia, de hegemonia, e não necessariamente eu preciso me filiar a essas teorias para adotar esses conceitos. É um exemplo. Eu posso simplesmente, pela minha orientação e gosto, apreço por tais conceitos, eu simplesmente, inclusive, dou uma definição talvez até distoante, aquela mais predominante de conceito de poder, por exemplo, ou de conceito de hegemonia, né? Mas o que vai ser bom ou ruim para mim, do ponto de vista de conceitos, depende do meu apreço por tais teorias. Mas o que eu estou falando aqui de ser bom ou ruim é a forma como a gente consegue operacionalizar e deixar claro os conceitos que a gente vai usar. Não importa se você tem uma visão teórica X, Y, Z, é importante que você, quando for analisar, né, as suas teorias, propor hipóteses, você tenha bons conceitos do ponto de vista de definidos, delimitados, enxutos, né, e um conceito e variáveis que são uma forma, digamos, né, de operacionalizar esses conceitos. O que seria operacionalizar? Seria conseguir transformar esses conceitos que são geralmente abstratos, né, poder, hegemonia, regimes. Existem conceitos mais abstratos que esses? Sim, inclusive existem conceitos mais abstratos, mas já são bem abstratos, né? O conceito de Deus, muitíssimo abstrato, né? De fé, de crença. Bom, esses conceitos que a gente está lidando aqui nas relações internacionais são um pouco menos abstratos, mas já são abstratos, né? Não são coisas palpáveis. Eu não vou lá ligar para o poder, né? Eu não ligo para o Estado. Ô, Estado, me diz aí o que está rolando nas relações internacionais. Não, é uma instituição, uma ideia, é uma concepção humana. Né? Não existe materialmente o Estado. Existem elementos que representam o Estado na nossa vida, né? As instituições públicas, a burocracia, os poderes, mas o Estado em si não é algo palpável, né? Material, comensurável do ponto de vista direto. Você mensura ele a partir de observações indiretas. Mesma coisa o poder, a hegemonia, né? Os regimes. Como é que eu vou mensurar um regime? Eu peguei o regime hoje. Não tem como fazer isso. Então, são conceitos abstratos, são conceitos que precisam de indicadores e variáveis que remetem a proxies, a elementos que vão possibilitar a gente mensurar. Por exemplo, no realismo, o conceito de poder, ele é mensurável prioritariamente pelas capacidades materiais dos estados. Então, o poder do estado é igual às capacidades materiais desses estados. E aí os indicadores para essas capacidades materiais seriam tamanho do exército, capacidade militar, né, tamanho da renda nacional, do PIB. Então, são indicadores que vão indicar o quê? Uma variável, que é o grau ou o tamanho da capacidade material desse Estado. E que não é necessariamente igual a poder. É uma forma de ler poder, né? É uma forma de referenciar poder no sistema internacional. Mesma coisa o Estado, mesma coisa hegemonias, né? E entre outros conceitos. Então, uma boa hipótese é aquela composta de conceitos claros, enxutos, limpos, que são passíveis de serem operacionalizados por meio de variáveis. Tá?
Então, sobretudo, as boas hipóteses são aquelas que já transformaram os conceitos iniciais em variáveis, tá? Ou já colocam explicitamente como que estão pensando a transformação desses conceitos em variáveis. E então a gente vai ver hoje como fazer isso, né? Transformar conceitos em variáveis. Por exemplo, regimes que utilizam o genocídio de forma institucionalizada para a repressão política. Cara, isso não dá para ser um conceito. Tá? Porque, primeiro, tem, eu acho que 7 palavras esse conceito. Você tem que transformar isso, nem que você crie um conceito. O conceito de hegemonia foi criado, o conceito de regimes foi criado, né? O conceito de democracia foi criado, claro, há milênios, né? Mas alguns conceitos podem ser criados, por exemplo, poliarquia, né? Presidencialismo de coalizão, então totalitarismo, autoritarismo. Então, assim, tem que tirar um conceito melhor, né, desse arcabouço conceitual que foi proposto nesse caso que eu estou falando para vocês. Então, a gente pode criar conceitos melhores, tá, para melhorar a nossa capacidade de sintetizar a nossa ideia. Então, é um pouco disso, tá? Por exemplo, o Rousseau criou, como eu tinha falado, acho, na semana passada, né, o conceito de religião civil para lidar com um conceito que era basicamente a identidade nacional influenciada pelo conceito de sagrado. Então, ele usou isso, ele pensou nesta ideia complexa e definiu esta ideia a partir de um termo, né, que é a expressão religião civil. Então, a diferença desses filósofos, eles não tinham vergonha de fazer isso, né? Grandes teóricos não têm vergonha de dar nome para as coisas que eles pensam. E os nomes, às vezes, são usados mesmo. Robert Dahl, recentemente, criou um conceito, né, de poliarquia, que é o quê? Que são as democracias possíveis nos nossos tempos, né? A democracia, o ideal de democracia enquanto um devir, né, derivado da perspectiva greco-romana, mas sobretudo grega de democracia, é algo inalcançável nos nossos tempos, é um mito, né? E ele diz que a democracia possível é a democracia, né, processual, é um processo, né, não é só um procedimento do voto, mas é um processo complexo que envolve competição e participação. E competição é basicamente partidos políticos, né, multipartidarismo com capacidade de competir efetivamente, e participação é as pessoas votando. Então, isso tudo faz com que a gente tenha um conceito melhor, mais aplicável, que para ele não é democracia, é poliarquia. E essa ideia, né, essa criatividade dele é bem interessante porque mostra como você pode ter criatividade para criar conceitos se você não tem condições de organizar esses conceitos. Mas isso deixando claro para vocês assim que conceitos, eles não são coisas dadas, eles são sempre construídas, constituídas, assim. Eles sempre são um artifício humano para dar nome às coisas, né? O nome cadeira, computador, mouse, conceito, né, super estranho, né, criativo. Antigamente a gente até entendia por quê, porque tinha um rabinho, né, o fiozinho. Hoje nem mais isso tem. Então, são conceitos que são dados para as coisas e que às vezes a gente fica muito preso na capacidade de criar novos conceitos, de produzir novas ideias para explicar o que a gente quer. Mas não necessariamente. Aí tem um contraponto, tá? É melhor, quando a gente já tem conceitos bons para dar conta daquilo que a gente quer falar, é melhor não criar coisas novas que vão simplesmente proliferar, né, ideias anteriores. Um exemplo é o conceito de hegemonia e a ideia de dualidade do conceito de hegemonia estruturada em uma perspectiva de poder, né, que é vinculada ao convencimento, né, um poder mais suave, e uma outra perspectiva que inclui, né, que está inserida dentro do conceito de hegemonia. Então ela é constituída por 2 pilares. Um pilar é o conceito de direção e o outro pilar é o conceito de dominação, que é a violência bruta. Isso já está em Maquiavel, isso foi recuperado pelo Antônio Gramsci, e depois nas relações internacionais um bocado de outras teorias vieram trazer um monte de outros conceitos para dizer a mesma coisa, né? Dominação e direção, tá? Depois você tem soft e hard power, né? Você tem um bocado de visões que vão simplesmente reproduzir uma ideia antiga, e aí falta um pouco a honestidade intelectual, porque se essas ideias são antigas e tem teorias que as sustentam, é nossa responsabilidade atribuir valor a essas teorias que vieram antes da gente e que
a gente precisa mostrar elas, popularizar elas e mostrar o que a gente está contribuindo de fato, né? Não ser vaidoso ao ponto de achar que está contribuindo com uma revolução na ciência, mas, assim, muitas vezes a gente faz contribuições incrementais, pequenas, né? Contribuições que não deixam de ser importantes porque são pequenas, né? E é melhor fazer isso do que vender para o mundo que você está fazendo uma revolução na ciência, mas na realidade você está requentando o conceito de outros e dando outros nomes. Tá? Desculpa Joseph Nye pela crítica, né, se estiver assistindo. Então, assim, é um pouco isso, assim, cuidem com os conceitos proliferados, tá? Usem e criem conceitos se for possível, se for necessário, tá? E os conceitos, basicamente, assim, por que eu tô falando de conceitos? Porque eles são a base da gente tentar compreender o mundo, eles são os pilares da organização do nosso conhecimento e do nosso pensamento, eles classificam as nossas experiências, né? A primeira parte, deixa eu voltar aqui, novamente, isso aqui eu já tinha mostrado um pouco para vocês, né? Mas as primeiras necessidades infantis é justamente nomear sentimentos, nomear experiências, né? E entender alguns conceitos complexos que a humanidade criou nessa avaliação, né, psicológica, na avaliação da complexidade do ser humano, na avaliação do que é dor, do que é sofrimento, o que é tédio, o que é angústia, e outros conceitos que são mais coletivos, né, conceitos sociais, do tipo papéis, valores, crenças, instituições. Então, são classificações da experiência humana, sobretudo, né? Um cachorro, um macaco não produzem conceitos, né? Específico. Isso é basicamente uma instituição da humanidade, né? Conseguir classificar a coisa pela linguagem a partir de conceitos abstratos, né? Pensar em ideias abstratas que dão um nome para os seus sentimentos. E essas abstrações, elas são incertas, imperfeitas, muitas vezes, porque a gente está tentando dar lógica para algo complexo que nunca terá uma lógica perfeita, né? Então, os conceitos sempre vão ser possíveis, eles têm um universo de possibilidades, eles têm conteúdos dentro de si, eles têm possibilidades de variar, então, desde uma variação simples, do tipo assim, a cadeira que eu estou sentado é grande ou pequena, ela é alta ou baixa, ela é macia ou dura, né? Desde variações materiais muito claras e objetivas, algumas nem tão objetivas, como macia e dura, né? Porque envolve experiência, sensação, mas outras variações mais difíceis, do tipo assim, um regime político, né? Autoritário, democrático. Bom, como que você mede isso, esse tipo de variação, né? Ou sei lá, um nível de amizade que você tem com uma pessoa, médio, alto, baixo, super difícil, né? Intersubjetivo. E então, mesmo essas variações são algo aberto a interpretações. Mesmo a possibilidade de variações e de definição dos nossos conceitos está aberta a variações e a interpretações. Tá? Os conceitos, portanto, referem-se a realidades tangíveis e intangíveis, coisas que a gente pode palpar, medir, com uma trena, com uma fita, com uma balança, e outros que a gente não consegue. Né? Eles geralmente são aprendidos, eles são socializados, então esse conceito que eu estava falando, né, de hard power, soft power, smart power, né, super cool, eles são muito mais socializados do que os conceitos dos gramscianos de direção, dominação e hegemonia. Por quê? Sei lá por quê, porque é pop, né? As coisas pop são mais socializadas. Antigamente era coisa de nerd, jogar videogame, gostar de super-heróis, essas coisas assim. Hoje é cool, é geek, né? Então, as coisas, elas variam do ponto de vista da socialização, né? Então, os conceitos, de fato, são funcionais, eles vão ajudar sempre na nossa compreensão. Isso vai ser definidor também da socialização, né? Os conceitos vão ser mais socializados quando muitas vezes são mais funcionais, mas nem sempre, né? Muitas vezes os conceitos, sei lá, vamos pensar assim, de hambúrguer. O que é hambúrguer? O que é cheeseburger? Deu vontade de comer um X agora. Mas assim, o que é um cheeseburger? A gente vai ter em diferentes lugares uma definição desses conceitos.
Não é funcional, não é funcional nem sempre. Muitas vezes, né, o que vai ser um hambúrguer, um cheeseburger, vai ser determinado pelo gosto da população naquela localidade, ok? Mas também por empresas que colocam na sua marca, né? Isso é um X, isso é um hambúrguer. Antigamente a gente não tinha no Brasil, na minha época que eu tinha idade de vocês, eu acho que vocês devem ter entre 20 e 25, né? Ou menos até, porque entraram recentemente no curso e na universidade, devem ter 17 e 25, isso. Quando eu tinha a idade de vocês, não existia hambúrguer artesanal. Então, a socialização e a importância de alguns conceitos para a nossa vida vai ser determinado também pela estrutura econômica, muito mais, né? E eles são compartilhados, muitas vezes contestados, né? Feminicídio, racismo, o que é, o que não é. E às vezes eles são... Estava pensando, inclusive, no conceito de progressismo, né? Progresso. No final do século XIX, e até recentemente aqui no Brasil, desde o final do século XIX, com o positivismo, e até recentemente no Brasil, o conceito de progresso, né, e progressista era um conceito, assim, progresso do ponto de vista da modernidade, e não da pós-modernidade. Assim, né? Era um conceito que estava muito vinculado à ideia de construção da nacionalidade, de construção de um ideal homogeneizador, né, e a concepção, né, de uma nacionalidade no Brasil, inclusive, foi vista a partir, sobretudo, dos militares, dos positivistas. Em Porto Alegre, vocês conhecem a cidade, a minha cidade natal, você tem o templo dos positivistas, né? Na nossa província, né, na época da República Velha, a gente, inclusive o federalismo, que foi farroupilha, né, ele já tinha alguns elementos do positivismo, mas, sobretudo, os militares que daqui vieram e também uma elite, né, econômica e política aqui do Rio Grande do Sul, ela foi muito absorvida, absorveu muito esses ideais positivistas do Augusto Comte, mas não do positivismo do ponto de vista científico. O positivismo enquanto a religião da humanidade, que era o que Augusto Comte falava, é uma religião civil, nesse caso, né? É uma religião que pensa a razão acima de tudo, né? E as instituições ordenadas para que a sociedade, a ciência, né, a modernidade seja realmente organizada para o desenvolvimento, né, dos ideais civilizatórios, digamos assim. E aí, tudo isso foi muito influenciador da nossa ideia de embranquecimento racial, de uma cultura de construção de uma nacionalidade que se dizia colorida, né, e que supostamente não existia racismo e tal. Então, perceba que o positivismo, ele era o propagador do que a gente chama hoje do que a gente chamaria, né, ou já chamava há algum tempo, de progressismo. Não é à toa que a gente tem na nossa bandeira, né, ordem e progresso. Então a ideia de progressismo naquele momento era uma ideia assim, de modernidade, mas uma modernidade fundada na homogeneidade, na nacionalidade. E hoje o progressismo tem outra coisa totalmente diferente, né? Hoje começou a se popularizar a ideia de conservadores versus progressistas. Então as pessoas que pensam em direitos de empoderamento e reparações sociais, em diversidade cultural, diversidade étnica, diversidade de gênero, etc., são lidas como progressistas. Mas percebo que é totalmente diferente do conceito anterior. Então, eles são culturalmente referenciados em momentos históricos diferentes, né? Eles vão ser importantes para ajudar na nossa compreensão, e aí está, do ponto de vista científico, porque os conceitos parecem ser importantes, né? Porque eles vão ter uma função necessária para a nossa ciência. Os conceitos que a gente vai usar na ciência, eles vão ter mais ou menos apelo, né, na nossa, digamos, na nossa produção científica. Isso vai ajudar ou atrapalhar a nossa ciência. De criar conceitos muito complexos, às vezes não ajuda muito. Tem, recentemente, o Guillermo O'Donnell, ele popularizou um conceito. O Guillermo O'Donnell é um politólogo argentino, e ele popularizou um conceito que a gente chama de accountability, né, que em português não tem uma tradução muito clara, mas é responsividade. Ele é um sujeito que, ele e o Arend Liebhardt foram sujeitos que conseguiram propor conceitos bem importantes nos últimos anos e que foram muito propagados. Até o Sérgio Abranches, se não me engano, né, que tem o conceito de presidencialismo de coalizão, que também foi muito propagado. Então, alguns conceitos emplacam, assim, pá, como o conceito do Joseph Nye, né, de soft power e hard power. E eles vão ser interpretados, claro, de acordo com a nossa experiência. Nenhum conceito é imparcial.
todos os conceitos já têm uma certa parcialidade, porque ele define o mundo de uma forma, né? Ele organiza e coloca numa caixinha a realidade. Então isso é bem importante a gente lembrar. Como eu já tinha falado, eu não me lembro se eu falei isso aqui, me parece que eu estou repetindo alguma coisa. Os sistemas, os conceitos, eles são muitas vezes, né, sistemas de conceitos, né? Construtos, como a gente poderia chamar. Não é muito comum a gente usar o termo construto, né? Porque geralmente nas ciências humanas a gente já adota conceitos bem grandes, que são basicamente construtos, tipo instituições. Instituições é um conceito gigante, sistemas. Sistema internacional, conceito maior que isso é difícil, né? Então, esses conceitos grandes, eles vão ter que ser necessariamente divididos, fracionados, para que a gente consiga dar conta da realidade, senão vai ser muito difícil a gente ter uma teoria do sistema internacional. Nem o Waltz, o Kenneth Waltz, que é um dos autores mais generalistas das relações internacionais, criou uma teoria do sistema internacional. Ele criou a teoria da política internacional, então é um pouco difícil a gente conseguir dar conta de conceitos muito grandes, construtos muito grandes. A gente geralmente tem que, no mínimo, definir quais são os elementos que compõem esses construtos, né? Eu já tinha mostrado aqui para vocês, né, os mapas e a ideia de conceitos, eles são fundamentais, né, para a gente formar as nossas teorias. Agora eu lembrei, na aula passada eu estava falando de teorias e falei de conceitos. Mas agora, então, eu fiz a mesma retomada para chegar num outro ponto. Na aula passada eu falei de conceitos para a gente pensar no que as teorias, né, são, em qual é a composição, né, das teorias, o que elas contêm. Aqui eu estou tratando, eu vou para um outro caminho, para o caminho da especificação. Na aula passada eu fui para o caminho lá da abstração. Então, conceitos integrados vão produzir teorias. Aqui a gente está indo cada vez mais do abstrato para o concreto. É transformar, né, especificar e refinar conceitos. Transformar conceitos gerais em conceitos operacionais. Conceitos operacionais a gente pode chamar de variáveis. Tá? São conceitos com classificação ou medida. Por exemplo, né, eu posso, né, dizer, né, meu poder ou grau de poder. Eu simplesmente atribuindo uma variação àquele conceito, eu já estou num processo de transformá-lo em variável. E não apenas, são duas etapas importantes. Primeiro, atribuir a possibilidade de um conceito variar. Então, capacidades materiais não é uma variável, que em princípio não está variando. Mas se eu transformar isso em grau de capacidades materiais, ou tamanho das capacidades materiais, ou intensidade das capacidades materiais, isso já se tornou uma variável no primeiro passo. Agora, o segundo passo é dizer como isso varia. Tá? Que tipo de variável qual é a sua variação, a forma de variação, e como que eu vou ter indicadores para classificar e medir isso. Então, vamos ter aqui alguns exemplos, né? Eu tenho, na realidade, diferentes formas de definir ou de transformar conceitos em variáveis para o mesmo conceito. Então, se eu tiver, por exemplo, o tamanho das capacidades materiais de um estado, já transformei capacidades materiais em uma variável. Eu já tinha, por exemplo, um conceito grande, né, que era poder. Eu já transformei esse conceito em algo menor, que são as capacidades materiais, é algo que está contido ou representa esse conceito de poder, ou que seja, que pode ser medido e classificado, e agora eu estou transformando ele numa variável, chamando-o de grau de capacidade material ou tamanho das capacidades materiais. Esse é o primeiro passo, mas aí eu vou ter que dizer como que eu vou medir isto, né? Como, por exemplo, o conceito de distância, né? Quais são os indicadores que eu posso usar para a distância, né? O conceito de distância, eu não preciso chamar ele, dizer o grau de distância. Ele já é, naturalmente, um conceito relacional, né, que envolve uma medida. Né? Assim como conceitos da física, geralmente, você não precisa ter uma operacionalização de tipo linguística, assim, do conceito, né? Então, mas mesmo assim você tem várias possibilidades de indicadores. Então, assim, distância eu posso medir em quilômetros, em metros, em quadras, em pés, em jardas, né? São formas de indicar a distância. Eu posso, muitas vezes, assim, para outros conceitos mais complexos, tipo atitude, né? A atitude,
é um conceito que envolve a opinião, né? Muitas vezes a gente confunde atitude com comportamento, né? O comportamento das pessoas em relação sei lá, a alimentação, o comportamento das pessoas em relação à alimentação. Comem ou não comem vegetais, né? Ou são ou não são, comem ou não comem carne, são ou não são vegetarianos ou veganos. Diferentes possibilidades de comportamento. Então, é o que as pessoas fazem. Atitude é como as pessoas se posicionam, como elas pensam em relação a algo, né? E a atitude, ela pode ser simplesmente uma atitude que envolve um rótulo, né? Então, como eu estava falando, né? A atitude de X, né, daquele grupo é progressista, outro grupo é conservador. É um tipo de atitude política. É um rótulo específico que a gente pode dar para a variação de atitude, ou seja, tipo de atitude nesse caso, né? O tipo de atitude política. Nesse outro caso, né, é atitude em relação a um governo, né? Se você acha que o governo é positivo ou negativo. E você poderia fazer uma pergunta: o que você acha do governo Trump, o governo Bolsonaro, o governo Leite, né? E a atitude em relação a um objeto, né, em relação ao governo. Outra possibilidade, né, a intenção de voto. Então, aqui é em algo dado. Aqui é uma rótulo para uma pessoa, ou para o tipo de atitude que ela tem. Aqui é uma atitude de voto, ou intenção, né, de voto para uma eleição. Né? Eu pretendo votar no Daciolo. Intenções de comportamento, nesse caso. Ou seja, você não está medindo a atitude em si, mas a atitude enquanto uma intenção de comportamento, né? Um posicionamento prevendo um comportamento no futuro, o que não quer dizer que isso vai acontecer. Portanto, as pesquisas de intenção de voto são, obviamente, sempre falhas, sempre serão falhas, porque elas estão buscando entender não o comportamento, mas uma atitude, uma intenção do que será o comportamento. Isso pode mudar, da noite para o dia, isso pode... Não estou entrando aqui nos méritos das questões da organização, da estrutura da pesquisa, da amostra, etc. E isso, na realidade, os centros de pesquisa são muito rigorosos do ponto de vista da amostra, da organização do desenho de pesquisa, né? Dos questionários, né? E tudo isso, na realidade, me parece que o espaço para erro é muito pequeno, assim, até os cálculos de probabilidade são bem rigorosos. Mas o problema é que a gente está lidando com seres humanos, né? E a gente está perguntando para eles o que eles pretendem fazer. Os seres humanos, eles têm um problema, que, além de, entre tantos, que é a falácia individual. O Aaron Liebhardt falava muito disso, né, para as pesquisas de opinião, que envolve o seguinte: você diz que vai fazer alguma coisa, você pode estar mentindo que vai fazer alguma coisa, você pode estar omitindo que vai fazer tal coisa, ou você pode estar simplesmente, né, você simplesmente pode não saber que vai fazer tal coisa, e também você pode mudar de opinião. Mudar de atitude na hora de ela se transformar no comportamento. Então, todas essas possibilidades estão presentes em pesquisas de opinião, né, de atitudes. Mas, para isso, a gente tem que ter uma boa definição do que é. Não tem como chegar para uma pessoa, numa pesquisa de opinião, de rua, por exemplo, agora acho que são feitas por telefone ou por internet, inclusive, você vai, sei lá, num aplicativo, daí te perguntam, né? O que você achou desse aplicativo? Que nota que você dá para ele? Né? E você dá estrelinhas ali para ele. Isso já é uma pergunta objetiva. Ninguém vai perguntar para você qual é a sua atitude, qual é a sua opinião sobre o aplicativo. Né? Até poderia se perguntar, mas a forma de operacionalizar as respostas é muito, muito mais difícil. Então você poderia simplesmente, né, responder uma pesquisa de opinião dizendo que perguntaria para você, né? Qual é a sua opinião em relação a essa aula? E você, primeiro, quando é uma resposta descritiva, muito menos pessoas vão participar, porque é muito difícil as pessoas manifestarem efetivamente sua opinião. É a mesma coisa, aquelas respostas voluntárias do questionário da avaliação docente pelo discente, que vocês acham que não participaram ainda. Mas geralmente quem responde são os estudantes. Não é obrigatório, quem responde são os estudantes que adoram o professor ou que odeiam o professor. Geralmente o segundo caso é mais corrente. Então, assim, estudantes que foram reprovados nas disciplinas geralmente respondem a avaliação docente. E aí, bom,
mesma coisa a pesquisa de opinião descritiva. Qual é a sua opinião sobre tal coisa? Bueno, você pode responder qualquer coisa e geralmente só vão responder aqueles que têm realmente uma opinião formada. E quando você já tem uma pesquisa mais orientada, com um questionário mais fechado, geralmente você tem mais condições de obter respostas, tá? Então, é importante a gente ter uma noção disso. Inclusive, se for fazer uma pesquisa, sei lá, com ministros das relações exteriores do Brasil, mesmo perguntas abertas, assim, elas precisam ser mais ou menos direcionadas, porque daqui a pouco essas pessoas vão responder tudo que você não precisa saber, né? Você precisa ter uma pergunta clara, e as perguntas claras têm que partir de conceitos bem definidos. Por exemplo, fome, também, um outro exemplo, né? Fome pode ser tanto a percepção de fome, algo individual, né? Subjetivo. Percepção de fome pode ser o nível de proteína, você pode medir, né, materialmente, ou você pode ver quantas refeições aquela pessoa teve no dia. Diferentes estudos sobre pobreza e fome no mundo vão ter diferentes métricas para medir esse conceito, né? Então, o nível de fome pode ser percepção de fome, pode ser transformado numa variável nível de proteína ou numa variável obtenção de comida, né? E inteligência, a mesma coisa, né? A inteligência ela pode ser tanto a capacidade de resolver problemas complexos e abstratos, ou seja, uma questão mais unidimensional, apenas uma dimensão da inteligência. Então, a ideia de QI, né, é muito isso. Então, você tem uma condição de agregar um bocado de coisas e resultar aquilo como se fosse a inteligência, né? Só existisse um tipo de inteligência, né? E aí, alguns problemas. Por exemplo, existe um distúrbio, né, que é o savantismo, que tem alguma relação com o autismo, mas são coisas diferentes, né? Existe recorrência de savantismo em pessoas autistas, né, o transtorno de autismo, e o savantismo assim, você tem casos, né, de autistas que têm uma especialidade, uma capacidade de aprender coisas específicas, de maneira destacada. Então, assim, um autista que tem uma memória incrível e sabe falar várias línguas, né? E outro tipo de inteligência é muito precária do ponto de vista, assim, um teste de QI seria muito baixo. Não consegue fechar botões de camisa, não consegue fechar uma garrafa d'água, mas sabe falar 40 línguas. E envolve aprendizado. Tá? O savantismo, ele não envolve aprendizado, é uma pessoa que veio já com essa capacidade, ela não desenvolve essa capacidade necessariamente, ela só demonstra essa capacidade em algum momento. Então, uma pessoa que nunca ouviu música na vida e que tem uma síndrome savantista nesse sentido, pode muito, muito bem, se for o caso, né, se for a sua particularidade, tocar uma sinfonia no piano, né, sem nunca ter tocado piano na vida. Então, não é algo a se desenvolver, é algo de uma especialidade, é algo que já tem uma característica. Então, como que você mede inteligência? Será que inteligência é isso também? É bem raro, é raríssimo. Inclusive, dá para até dar uma pesquisação, casos muito específicos, então, de conhecimentos que já estão dados. Inclusive, o termo savantismo foi criado pelo John, acho que é John Down, né? Que foi o sujeito que criou também o termo foi a primeira vez observado pelo sujeito, cientista que cunhou o termo da síndrome de Down. Conhecimentos a priori, exatamente. Né? E então é interessante, assim, como que consegue ter esse tipo de capacidade sem ter nenhum contato anterior com tal coisa. Isso é incrível. E, bueno, tá, mas é tipo de inteligência, então você vai dizer que não é inteligência isso, é uma inteligência incrível, né? Mas para algumas capacidades específicas. Então, outra questão, né? Habilidades mentais primárias, você pode ter Hoje a gente tem muita discussão sobre que tipo de inteligência, uma inteligência visual, uma inteligência, inclusive relacionada à memória, né? Visual, auditiva, e isso tudo mostra a complexidade da nossa capacidade de medir, né, a inteligência de uma forma que seja sustentável. Então, cada uma dessas decisões, na hora da gente operacionalizar conceitos,
a gente vai ter que ter uma sustentação teórica para dizer por que isso pode ser operacionalizado dessa forma, né? O poder é a mesma coisa. Então, chegando para as relações internacionais, tá? O poder é um dos conceitos mais importantes da política, né? E muitas vezes esquecido nas ciências políticas. Talvez na ciência política as relações internacionais tenham se destacado nos últimos anos justamente porque a ciência, que pode ser delimitada, né, como uma ciência interna, a ciência política, que se preocupou a analisar o poder. E o poder nas relações sociais está muito envolto na ideia de uma instituição que tenha mais poder que outras, ou seja, o Estado, e essa instituição ela tem dilemas de poder para as suas relações com a sociedade doméstica, mas também com outros estados. E a partir desta perspectiva é que surge uma preocupação fundamental das relações internacionais dentro da ciência política. E então, assim, poder, eu posso medir poder de uma maneira unidimensional, né? Então, assim, eu meço poder de uma maneira fragmentada, né? E aí o poder ele pode ser algo que existe uma discussão na teoria das relações internacionais, né, pelos institucionalistas, sobretudo Robert Cohen e o próprio Joseph Nye, que eles vão tratar do problema da fungibilidade do poder. Como que a gente pode realmente pensar em poder existir de forma íntegra e homogênea em diferentes áreas de atuação do Estado? Eles vão dizer que não tem como pensar nisso. O poder ele é diverso, então tem estados que têm poder militar e não tem poder econômico, tem estados que têm poder político, de convencimento, de liderança, e não tem poder militar. Então, essas diferentes áreas do poder, né, dimensões do poder, são importantes também para algumas teorias. Outras vão dizer que não, você consegue integrar poder numa coisa só, a despeito da forma que você vai definir, delimitar, né, e inclusive medir poder. Um vai ser capacidades materiais relativas, né, porque o poder é sempre relativo, né, então eu tenho poder em relação a alguém, né, ou seja, capacidades materiais. Quais capacidades materiais? Exército, economia, o que da economia? De capacidades econômicas, o que de capacidades políticas, materiais? Ou capacidades imateriais? Como que eu consigo convencer, atrair? E aí a definição de poder aqui é totalmente diferente. Na definição mais realista de poder, a gente tem uma definição que é o seguinte, que é afetar o sistema internacional e não ser afetado por ele de maneira negativa, ou seja, conseguir sobreviver aos desafios do sistema internacional. Mas tá fugindo aqui sempre. Na visão institucionalista de poder, a gente tem uma perspectiva muito mais interacional e que envolve, né, a modificação do comportamento, né, dos agentes do sistema internacional. Então, para o Joseph Nye, por exemplo, a ideia do soft power está vinculada àquilo que eu já falei, na direção do ponto de vista gramsciano, que é você não só convencer alguém de fazer algo que seja bom para você, mas transformar os interesses daqueles que você convence para que eles achem que estão fazendo algo dentro do seu próprio interesse, quando na verdade estão fazendo algo no interesse dos outros, né? No interesse daquele que o convenceu. Então é transformar interesses, transformar preferências de outros atores para que você convença-os de que aquela solução é a melhor solução. Esse é o poder, digamos, de capacidades materiais relativas, né? E alguns elementos também que envolvem momentos, né? Momentos de liderança, você pode medir poder. Quem é que liderou uma votação na Assembleia Geral da ONU? Quem é que consegue receber mais apoio, votos no Conselho de Segurança da ONU? Então, momentos importantes de liderança podem também ser indicadores, critérios, né, para medir poder. Vitória na guerra, por exemplo, você pode analisar diferentes conflitos armados, ver quem é que vence, ou mesmo fazer simulações, até computacionais, para tentar entender quem que venceria, então, no conflito armado específico. E hoje até tem algumas discussões, né, do que é potência, por exemplo, potências regionais, o que são potências regionais ou potências médias, que não são grandes potências no sistema internacional. E algumas das definições envolvem até comportamento adequado, tipo assim, potências regionais são aquelas que lideram a sua região, que levam a sua região para a integração, ou que tenham boas práticas nas relações internacionais. Então já vai até para esse caminho algumas definições de poder. O que mostra, então, que é um treco bem complexo, mas, então, assim, para a gente definir um conceito que a gente vai usar, né, e a forma como a gente vai usar esse conceito, a gente precisa
ter, de alguma forma, um conhecimento prévio sobre como as pessoas, outros autores e autoras, já utilizaram esse conceito. Isso é bem importante. É claro que aqui para os exercícios que a gente vai fazer na disciplina, há ainda um bocado de coisas para vocês fazerem pela frente, estudarem teoria de relações internacionais, estudarem outras disciplinas que vão ajudar bastante vocês a entenderem o que diferentes autores e pesquisadores que vieram antes de vocês já fizeram. Mas aqui, então, é importante pelo menos demarcar que conceitos, para serem bem definidos, como eu tinha falado, né, o que é um conceito bom ou ruim, então um conceito bom é aquele que é bem definido, aquele que é passível de ser observado, nem que seja abstratamente, ele tem condições de ser compreendido. Então, para isso, a gente tem um processo de instanciação. E esse processo de instanciação, ele é justamente aquilo que a gente vai tentar achar um equilíbrio entre o concreto e o abstrato, né? Entre coisas que são difíceis de medir, são opiniões, atitude, por exemplo, ou coisas que são mais fáceis de observar. Além disso, né, coisas que a gente consegue generalizar e coisas que são particulares para algum país. Então, assim, para algum caso, algum evento em específico, né? Então, qual é a relação entre o conceito de guerra e o conceito de guerra ao terror, né? Guerra ao terror é digamos assim, um fenômeno, né, que foi definido e conceituado com esse termo, guerra ao terror, e que é especificamente delimitado num tempo histórico por alguns países que realizaram aquele fenômeno. Assim, guerra da Síria, né? Um conceito específico, delimitado no tempo, que é super descritivo, né? Então, para eu falar desse conceito, eu basicamente vou ter que descrever o que é, né? O que aconteceu na guerra na Síria, qual foi o início, qual foi o fim, qual foi o meio, participantes, forças combatentes, emprego de armamentos, etc, interesses em disputa. Então, aqui, num conceito específico, eu tenho algo bem concreto e que eu consigo, no máximo, descrever. Para eu conseguir teorizar, eu preciso um pouco abstrair algo, né? Eu preciso transformar esse conceito de guerra na Síria em algo um pouco mais abstrato, que seja passível de comparação com outras guerras, em que eu consiga entender lógicas comuns, que aqui pode ser guerra proxy, pode ser guerra regional, ou crise primavera árabe, inclusive um conceito um pouco mais generalizado do que guerra da Síria. Então, quanto mais abstrato for o meu conceito, mais comparável é a possibilidade de observação que eu tenho, e mais passível à teorização, né? Mas também menos passível à observação. Então, para eu conseguir, por exemplo, daqui a pouco eu transformo esse conceito de guerra proxy do conceito de guerra. Quando que eu vou... quais são os casos de guerra que eu consigo observar? Bom, milhares, né? Então, de alguma forma, eu tenho que transformar e delimitar esse conceito para que eu consiga observar e, ao mesmo tempo, teorizar de alguma forma. Explicar o que causou, o que foi possível observar naqueles casos específicos. Então, o nosso desafio vai ser sempre isso, assim, é sempre ir para o concreto, mas nem tanto. Tentar do concreto tirar algum tipo de generalização intermediária. Obviamente, ninguém aqui vai fazer um livro como, né, os pensadores mais tradicionais das origens das ciências sociais buscavam fazer, que é explicar a economia, né, explicar a sociedade, explicar a guerra, como Clausewitz propunha. Assim, a gente já tem uma visão de ciência um pouco menos ousada, né, menos otimista. Então, e principalmente num país como o Brasil, a gente vai produzir coisas que vão ter certos limites, né? E aí, esses limites eles vão estar assim, delimitados em relação ao que a gente consegue fazer, aos casos que são mais importantes. Assim, a gente vai ter que ter conceitos que vão ser capazes de serem observados em casos específicos, que não sejam apenas um caso, sobretudo, né? Porque a gente poderia ter uma forma de operacionalizar algumas comparações, e que para a ciência é muito importante. Então, quanto mais específico for um conceito, mais descrição e menos teorização. Quanto mais abstrato for um conceito, mais teorização e menos descrição. A ciência é um desafio de tentar
organizar isso, né? Então, assim, e desde a filosofia, que é a abstração quase total, né, a um experimentalismo que é simplesmente a observação quase total. E aí, bom, para transformar esses conceitos abstratos em algo minimamente observável, a gente vai ter esse processo de distanciação, como eu falei, que é justamente refinar esses conceitos, transformar eles em variáveis, então especificar instâncias concretas de conceitos abstratos para ajudar a clarificar o significado, né, e testar a nossa teoria de alguma forma, né, para que essa coisa seja observada de alguma forma em algum lugar, em algum momento, em algum fenômeno. E aí a gente tem que fazer algumas perguntas. Então, assim, por exemplo, o conceito de atitude. A primeira questão que a gente tem que fazer, nem está aqui, ó, é a questão seguinte, o que eu quero dizer com tal coisa? Assim, o que eu quero dizer com atitude? Essa é a primeira questão que a gente tem que se perguntar. O que eu quero dizer com ansiedade? O que eu quero dizer com política externa? O que eu estou querendo dizer com racismo? O que eu estou querendo dizer com autoritarismo, com progressismo? Tá? Isso tudo vai ser organizado, começa a ser cada vez mais, né, operacionalizável quando a gente faz essas perguntas. Então, assim, se eu falo, atitude, o que eu quero dizer com atitude? Atitude é a opinião não concretizada das pessoas. Tá, e o que eu quero dizer com opinião? Opinião é algo manifesto pelas pessoas. Isso tudo vai auxiliar a gente explicar e definir, né, o nosso conceito. Não que a gente precise se destituir do conceito original, não, a gente vai utilizar esse conceito original, mas a gente vai ter uma noção de como observar ele no mundo. Tá? Outras questões são importantes, né? Atitude de quem? Atitude das pessoas de Santa Maria, né? E em relação ao quê? Em relação à eleição, ao segundo turno da eleição de 2020, né? Em que momento? Em 2020, né? Novembro de 2020, né? Em relação à eleição a prefeito, né? Neste momento. Então, a atitude envolve, neste caso, eu já tenho uma noção mais ou menos de onde vai ser a delimitação. A gente pode dizer que o que eu quero dizer com a atitude nesse contexto é a opinião ou a intenção de voto das pessoas de Santa Maria, né, em relação à eleição à prefeitura municipal de 2020, tá? E especificamente segundo turno. Então, isso tudo a gente tem que se perguntar, né? Primeira pergunta, lembre, né? O que eu quero dizer com tal coisa? E aí, depois, essa delimitação aqui mais importante, que é onde a gente vai conseguir observar tal coisa. Então, eu quero falar de política externa. O que eu quero dizer com política externa? Bom, política externa vamos ver, o que eu quero dizer com política externa? Tá, é a política, né, da elite do executivo, tá? Em relação à ONU, ao Conselho de Segurança da ONU. Isso, para mim, é a política externa que eu quero entender. Tá, mas o que é política? A política são o quê? As ações? São os discursos? São os documentos? São os votos? O que é política para ti? Né? E aí, então, as coisas já começam a ser mais claras. O de quem? Do Executivo de Política Externa. Em relação ao quê? Em relação às votações do Conselho de Segurança da ONU. Em que momento? Aí já temos uma clareza. Em que momento? Vamos pegar assim, nos anos 90, 2000, ou seja, do pós-Guerra Fria. Mas de quem que eu tinha falado? Da elite executora de política externa. Mas de quais países? Eu posso falar só do Brasil? Eu posso comparar o Brasil com outros países? Vale a pena comparar com quais países? Se eu estou falando de relações com o Conselho de Segurança da ONU, talvez valha a pena comparar com outros países que não são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, né, mas que tiveram participação importante no Conselho em membresia temporária, ou seja, eventualmente potências emergentes, né? Poderia pegar aí Brasil, África do Sul, Índia, e comparar as suas posições em relação a isso, para ver se eles convergem, para ver se divergem, sei lá. Então, assim, qual é o interesse disso? Se eu estou falando de uma variável só, o interesse é descrever essas variações, mesmo que ela seja cada vez mais comparada, e aí estipular, talvez, categorias. Então, o Brasil foi mais, vamos pensar em categorias gerais para isso, né? Então, a atitude de política externa, ou seja, a política externa, ela pode variar de uma política externa mais
crítica às ações das grandes potências, ou mais aliada às ações das grandes potências, ou mais isolada. Então, eu já estou dando categorias para avaliar. E essas categorias, elas são abstratas o suficientes para conseguir comparar as diferentes políticas externas. Mas perceba que aqui eu só estou comparando, né, e categorizando as políticas externas de uma variável, que é a política externa, o tipo de política externa, nesse caso, de potências emergentes frente ao Conselho de Segurança da ONU. Agora, se eu quiser relacionar essa variável com outras variáveis, aí eu começo a tentar teorizar algo mais complexo, como, por exemplo, uma explicação. Por que África do Sul, Brasil e Índia tem tal relação, tem tal posição em relação ao Conselho de Segurança da ONU? E aí a gente vai começar a pensar na relação entre variáveis, não só numa variável, ou medir uma variável, mas em relacionar essas diferentes variáveis. Eu posso dizer que o tipo de governo, ou tipo de partido, ou orientação ideológica do partido vai definir, o governante vai definir, ou vai influenciar a política externa desses estados frente ao Conselho de Segurança da ONU. Então eu já estou relacionando duas variáveis, que é orientação política do partido governante. Veja o tamanho que está, né, a minha variável, né, o termo. Mas se for assim, fazer o quê, né? Os conceitos que estão me guiando por exemplo, ideologia e política externa. Como ideologia afeta a política externa. Ideologia eu posso transformar em orientação política do partido governante. E política externa eu posso transformar em política externa do executivo para o Conselho de Segurança da ONU. Eu já estou transformando isso em variáveis claras, minimamente operacionais. Por uma pesquisa que vai tentar, né, ver o quanto que a ideologia afeta uma política externa específica. Então, isso já é uma instanciação. E a instanciação a gente vai justamente operacionalizar esses conceitos, a gente vai ver os conceitos iniciais e vamos tentar começar a filtrar eles a partir ou da revisão da literatura, como eu tinha falado, vocês vão ter que ver a literatura, o que a literatura já disse sobre aquele conceito, dicionários, como a gente conversou, né, em certo momento, acho que era sobre teoria, né, eu mostrei, assim, definição do dicionário, o que é teoria, tanto o dicionário de língua portuguesa quanto o dicionário científico, né? E a gente pode também listar algumas propriedades mais importantes, o que é uma política externa, né, e tentar ir listando o que significa para nós, quais são as características, quais são as propriedades específicas de cada uma dessas coisas. Poder, quais são as propriedades do poder. E a gente pode deixar algo de fora. Geralmente a gente tem que deixar algo de fora, porque senão o nosso trabalho fica quase impossível de operacionalizar. Tá? Mas mesmo quando a gente deixa algo de fora, se a gente é adepto a uma perspectiva complexa do mundo, né, do pensamento complexo, a gente pode claramente mostrar que a gente pode argumentar que a gente deixou algo de fora porque foi um exercício de tentativa de operacionalização, e não necessariamente porque a gente acha que o mundo opera dessa forma. Tá? São coisas bem diferentes. Eu deixar de fora, sei lá, a parte imaterial do poder, porque eu acho que o poder realmente não tem nada de imaterial, que são as questões de convencimento, ideias, valores, cultura. Ou deixar de fora porque eu vou tentar medir nesse momento, ou ler nesse momento a parte material, porque para evitar o tamanho gigantesco da pesquisa. Mas num próximo momento, sim, eu vou lidar com essas questões, né, já está planejado. Então, isso é algo bem importante de se distinguir. E os exercícios heurísticos é aquilo que eu falei, né? Assim, o que você quer dizer com isso, a primeira forma de organizar esses conceitos? O Giovanni Sartori, em 1971, ele já tinha uma proposta, né, de organizar conceitos de maneira em que a gente vá na literatura e tente, com diagramas de Venn, diagramas de Venn são esses que têm as suas intersecções, né? No PowerPoint dá para fazer bonitinho esses diagramas, né? É que, a partir de diagramas de Venn, tentar organizar as diferentes definições que algum conceito acaba tomando na literatura. Por exemplo, o professor Pedro Fonseca, né, professor de economia na URGS, ele tem um trabalho que adota esse modelo de análise de Sartori para definir o conceito de desenvolvimentismo. Então, ele tem, assim, na perspectiva dele, então, ele faz uma leitura de diferentes autores que vão lidar com o termo desenvolvimentismo, e ele vai perceber que desenvolvimentismo, né, na literatura, aparece como uma combinação, né, de industrialização, projeto nacional e intervencionismo. Ou seja, tem que ter essas três coisas, senão não é desenvolvimentismo. Tem que ter um governo, uma política pública de industrialização,
tem que ter uma política de projeto nacional, isso tem que estar presente, e o Estado tem que ser interventor. Tá? Além de ter intencionalidade e ser um modelo capitalista. Isso aqui são condições antecedentes, então é quase como uma variável assim, categórica que eu vou criar um critério, né, de corte para que eu esteja falando em desenvolvimentismo, só existe desenvolvimentismo, é uma condição antecedente, com intencionalidade e num ambiente, né, num modo de produção capitalista. Aqui, outra possibilidade que ele fez também é ver na literatura, desculpa, a primeira na literatura, a segunda é entre atores políticos, entre governos, né, e como eles se chamavam, né, de desenvolvimentista. Então, eles se chamavam, todos esses aqui, né, governos da América Latina, se chamaram, em algum momento, de desenvolvimentistas. E o que eles implantaram, do ponto de vista da definição do conceito? Então, eles implantaram só isso, o núcleo comum, que a literatura diz que é desenvolvimentista. Então, assim, eles têm que implantar, eles teriam, né, supostamente, que implantar esse núcleo comum, não necessariamente eles implantaram. Eles podem implantar o núcleo comum e reforma agrária, o núcleo comum e redistribuição de renda, ou cada um desses de forma isolada, né? Então, esses outros elementos são elementos adicionais, que não estão nesse núcleo comum que a literatura chama de desenvolvimentismo, mas que alguns outros governos implantaram, né? Então, e alguns implantaram apenas isso. Por exemplo, se a gente for ver no ponto 10 aqui, o ponto 6, né, que é o Perón. O Perón implantou só redistribuição de renda, não implantou mais nada além do que redistribuição de renda, nem o núcleo comum e nem reforma agrária. E ainda, por cima, se chamava de desenvolvimentista. Já o ponto 10 aqui, que são os casos de exceção, né, eu tô falando, ele implantou o do Fidel Castro, né, e implantou o B, ou seja, está na intersecção entre B e C, reforma agrária e redistribuição de renda, não o núcleo comum, que seria a integração de industrialização, projeto nacional e intervencionismo. É claro que o Castro tem intervencionismo, mas não tem o núcleo comum, que é esse aqui, né? Não tem industrialização junto com esse intervencionismo em projeto nacional. E a gente vê os outros casos em que tem só o projeto nacional, só o núcleo comum, esses três aqui, Vargas, Frondizi e Kubitschek, e casos em que tem o núcleo comum mais todos os outros, né, mais reforma agrária e redistribuição de renda, que é o Cárdenas, o Lopes e o João Goulart. Tá? E aqui, aqueles que têm só o núcleo comum mais a distribuição de renda, que seria o Perón e Vargas. Tá? Se a gente fosse botar Lula e Dilma, a gente botaria, né, aqui também, me parece, né, na minha avaliação, junto com o Perón. Porque tem redistribuição de renda, tem projetos de diminuição da pobreza, mas não tem um projeto claro de industrialização, tampouco de reforma agrária. Tá? Então, e mesmo assim, o Bresser Pereira os chamava de neodesenvolvimentistas, para vocês terem uma ideia, né, de como varia também na nossa observação. Esse é um exemplo de como conceitos podem ser operacionalizados de uma maneira mais objetiva, mais clara. Inclusive, esse trabalho é só sobre a operacionalização dos conceitos, né? Então, isso ajuda bastante a gente entender. O Sartori vai dizer, então, que os conceitos eles podem, né, a partir da literatura ou a partir do mundo prático, né, aquilo que as pessoas importantes, digamos, né, líderes políticos adotam, a gente pode ter tanto um conceito clássico, que é aquele que é a origem, né? Ou seja, nesse caso aqui, o conceito clássico é aquele núcleo comum, né, do que seria o desenvolvimentismo. O conceito cumulativo, que é só isso aqui, tá? Ou seja, nesse caso, né, especificamente esse ponto aqui, né? Ou o conceito radial, que seria o quê? Tudo. Ou seja, pode ser quando os três estão juntos, pode ser quando só tem um, pode ser quando tem esse aqui, pode ser quando tem só esse aqui, ou seja, qualquer ponto dentro desses conjuntos vai ser considerado desenvolvimentismo. Tá? Nesse caso, o Fonseca chamou de radial, mas na realidade não é radial aqui. Aqui o que ele está usando é o cumulativo, é justamente só quando tem a intersecção. Então, vocês percebam que aqui a gente já entra numa discussão que é a teoria de conjuntos. As teorias de conjuntos, elas são uma parte obrigatória do conhecimento das ciências sociais e humanas, os conhecimentos mais qualitativos, porque ela é uma forma da gente substituir, como já tinha dito anteriormente, a nossa incapacidade de usar a matemática
como uma forma de... A matemática, né, tradicional, né, álgebra, como uma forma de organização dos nossos conhecimentos mais qualitativos, com equações, etc. Então, a gente pode muito bem utilizar a matemática original, né, sobretudo a matemática booleana, que é a matemática de conjuntos, para a gente mostrar o que é, o que não é, né, o que pertence ou não pertence, qual é a capacidade de a gente operacionalizar, por exemplo, eu vou dizer que o poder tem que ser, poder pode ser qualquer uma dessas coisas, pode ser economia, política ou militar. Ou vou dizer, não, o poder tem que ser só militar. Então, essas diferenças, na hora de operacionalizar, nos ajudam bastante a mostrar para as pessoas, primeiro, para compreender o que a gente está querendo com o estudo e também para mostrar para as pessoas o que a gente vai fazer. Então, caminho, basicamente, do processo é a gente ir para o funil de operacionalização. Pegar os nossos conceitos, ter uma definição operacional desses conceitos, tá? Definir ele, como é que eu vou... o que eu quero dizer com alguma coisa, né? O que eu quero dizer com o conceito que eu tô utilizando e o valor que a gente vai atribuir numa tabela de dados. O que são esses valores, tá? Esses valores são as características das variáveis. Assim, quando o nosso conceito já está aqui, né, ele já virou uma variável, tá? E a gente vai possibilitar o conceito a ter um valor, né, ter uma variação a partir de valores específicos. É isso que eu vou mostrar a partir de agora para vocês. Então, um exemplo básico, tá? Poder. Então, poder, o que eu quero dizer com poder? Capacidades materiais. O que eu quero dizer com capacidades materiais? Capacidades militares. Então, quantidade de capacidades militares vai ser a minha variável. E ela vai poder, os indicadores para essa variável, né, podem ser gastos militares sobre o PIB, inventário quantitativo, ou seja, o número de naviozinhos, né, aviõezinhos e tanquezinhos que os estados têm, ou inventário qualitativo, capacidade de emprego de força, capacidade de vencer atrito e fricção nas batalhas. Esse meu mouse está muito ruim. E o histórico em conflitos armados, por exemplo, pode ser uma forma de indicar esse nível de capacidades militares. E aí eu posso simplesmente usar um desses atributos e dizer, então, que gastos militares vai ser, né, o meu indicador, e as capacidades militares, né, o nível de capacidades militares pode variar de baixo, médio, alto, ou pode variar nos próprios gastos militares. Então, eu posso botar um número absoluto ali e aí comparar com outros casos. Outro exemplo, efetividade institucional, né, internacional. Como que eu vou medir efetividade? Então, o que eu quero dizer com efetividade institucional? A efetividade das organizações internacionais. Não, é a efetividade das organizações internacionais com atividade de peacekeeping. Eu já estou delimitando. Efetividade institucional de organizações internacionais com atividades de peacekeeping, mas eu quero saber a efetividade de missões de peacekeeping, das missões, e não da organização em si. E aí, alguns indicadores possíveis, né? Números de mortos, né? Tempo de emprego da missão de paz, alguma atitude, né? Ou uma pesquisa de opinião que avalie sucesso ou fracasso, anos de paz após o seu encerramento, entre outros indicadores que podem nos dar uma noção de efetividade de missões de peacekeeping. Eu teria também que ter uma boa definição do que é efetividade. Então, efetividade é diferente de eficácia e eficiência, né? Eficácia é você fazer o que você objetiva fazer, cumprir o objetivo. Eficiência é cumprir o objetivo com pouco custo, né? Com custos reduzidos. E efetividade é você fazer isto, né? Cumprir o que você prometeu com custos reduzidos, e sustentabilidade, né? Que envolve legitimidade das decisões, que envolve fazer com que isso funcione em longo prazo. Então aqui, número de mortos, é muito mais a eficácia. Tempo de emprego, o sucesso e fracasso, muito mais eficiência. Anos de paz após o encerramento, muito mais efetividade. Eficácia eu vou repetir. Eficácia é você cumprir com os objetivos planejados. Tá? Uma política eficaz é você tem tais e tais e tais objetivos, você cumpriu aquelas metas. Uma política eficiente é maior do que eficaz. Ela cumpriu aquelas metas, mas com custos pequenos, né? Ela diminuiu os custos, diminuiu despesas. No caso de uma guerra, então, assim,
A tecnologia muitas vezes aumenta a eficiência, você consegue empreender o mesmo esforço de força, né, de fogo, sem ter que ir poupando vidas dos seus combatentes. Então o custo não é só o custo financeiro, tá? São custos políticos, inclusive, desse emprego, tá? Dessa ação. E a efetividade é a sustentabilidade disso no médio e longo prazo, que envolve a legitimidade da decisão. Então não adianta você tomar uma decisão, né, que a nossa industrialização, por exemplo, ela foi uma industrialização que foi tomada nos altos escalões do regime militar. Então, assim, o que adianta você fazer uma industrialização que não tem o diálogo com a sociedade, né, que não tem um projeto de Estado que seja minimamente democrático e que seja feito basicamente com a corrupção, com as grandes corporações, né, as lideranças nacionais, num momento em que se pressiona muito pela democracia, isso é pouco legítimo, né, não vai ter sustentabilidade. E aí o nosso processo de industrialização entrou por água abaixo também, né, também por a sua legitimidade, pela sua efetividade. É claro que a gente está falando de um caso, assim, Brasil, que era um país que já tinha experimentado a democracia, que tinha forças maduras, democráticas, e que tinha sofrido um golpe militar. Ninguém está falando da China, que é um país, não estou falando aqui, não estou falando do caso especificamente da China, que o critério de legitimidade é totalmente diferente, porque é um país que teve uma revolução cultural, que, assim, a perspectiva de democracia é menor, então as decisões de um governo autoritário lá podem ser mais legítimas, assim como eram as decisões de um governo autoritário, ou decisões mais autoritárias de industrialização na Alemanha do século XIX, nos Estados Unidos ou no Reino Unido do século XIX, que o nível, né, de sufrágio universal, democracia, era muito pequeno. Então, efetividade envolve legitimidade. E legitimidade é sempre no contexto histórico, é outro conceito difícil de mensurar, né? Porque ele está a legitimidade, segundo o Max Weber, é a crença de que alguma coisa é legítima. Então, assim, está sempre na visão da pessoa ou do grupo social que lê tal coisa como legítimo, como certo, como justo. Portanto, isso está sempre limitado ao contexto, aquela sociedade, naquele período histórico. A legitimidade é tão importante, mas também muito difícil de operacionalizar. As pesquisas de legitimidade envolvem muito pesquisas de opinião, né, de atitude, como a gente estava falando. Então, pesquisas de atitude ajudam a entender se o negócio está sendo mais efetivo ou não. Nesse caso aqui, ó, a gente poderia ter uma pesquisa de opinião, não necessariamente com as tropas, né? Aqui eu botei genérico, né? Pesquisa que avalia o sucesso ou fracasso. Mas a gente poderia ter uma pesquisa de opinião com a população, para ver se a população achava que valeu a pena ou não valeu a pena a missão de paz. Isso também poderia estar medindo mais a efetividade, né, do que eficácia e eficiência. Comportamento pode ser diferente lembrem, né, diferente de atitude. Então, a ação é o tipo de atitude concretizada. Então, é como as pessoas, os atores políticos, agem especificamente. Então, já é o resultado, é o output da coisa, não é o início, o interesse, a intenção. É o resultado especificamente. Então, eu posso medir pela ação, pelo alvo do comportamento, pelo ambiente, pelo tempo. Isso tudo vai variar a partir do que eu quiser mensurar. Se alguma coisa não é possível mensurar, então assim, eu não consigo mensurar a crença das pessoas numa solução imediata na política, ou seja, a crença de um mito de um líder salvador no Brasil. Como é que eu vou medir isso? Como é que uma pesquisa de opinião? Tá, ótimo, talvez seja o caso. Mas como é que eu vamos pegar alguma coisa mais abstrata? Sei lá, vamos medir liderança, né? O grau de liderança de um Estado no sistema internacional, ou o grau de hegemonia. Então são coisas, às vezes, muito difíceis de medir. Ou o grau de identidade, assim, pesquisar a identidade nacional, algo bem difícil, né? E aí, alguns autores mais focados naquela perspectiva da ciência experimental, né, experimentalista, empiricista, muitas vezes vão dizer que isso inviabiliza a pesquisa. Muitos historiadores vão dizer assim, eu não tenho fontes para discutir tal coisa, então eu não vou fazer a pesquisa. Porque muitas vezes, né, existiu durante muito tempo um paradigma materialista na história, que você não conseguiria analisar as coisas sem documentos, sem acesso a fontes que constatam a veracidade, né, do fato. Mas é uma visão muito positivista do conhecimento,
e que nas relações internacionais não existe muito, assim, né? A gente já não tem muito essa perspectiva, assim, a gente consegue estudar coisas mesmo sem achar que precisa comprová-las, né? Então, assim, é importante quando a gente tem fontes, analisá-las, sim, é muito importante, mas quando não tem fontes, inviabiliza a pesquisa, não, a gente pode pesquisar de outra forma, pela história oral, a gente pode pesquisar por fontes secundárias, a gente pode ter uma análise mais filosófica, mais normativa, então é possível pesquisar sim, a partir de outras perspectivas epistemológicas, tá?